Tenho o prazer de bater um papo neste primeiro bloco do Gazeta Entrevista com o doutor João Teza, advogado. Ele que é professor concursado de Direito da UFAC, especialista em Direito Civil, foi deputado estadual constituinte da Constituição Acreana, foi presidente da Federação da Agricultura do Estado do Acre, participou de todas as ações discriminatórias, aquelas para separar o público do privado para fins de reforma agrária no Acre, e também ministro do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, entre 92 e 1995, indicado pela Confederação Nacional da Agricultura. Professor doutor João Teza é nosso convidado. Boa noite, doutor João Teza, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Que satisfação tê-lo aqui, viu? E a satisfação toda nossa, e primeira vez que nos vemos publicamente depois da sala de aula. Já vão-se muitos anos. Muitos anos. Professor João Teza, que também foi meu professor na época do curso de Direito. Professor, o Acre tem sido palco de vários debates polêmicos e acalorados, e um desses debates polêmicos e acalorados tem sido o da escolha do modelo de eleição para a lista sêxtupla do 5º Constitucional da OAB. Você sabe que os advogados debatem de forma muito calorosa a eleição de forma direta, através de votação de todos os seus membros, devidamente em dias com a OAB, e a votação indireta, ou seja, pelo Conselho formado de 30 membros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre. Em primeiro lugar, professor, como é que o senhor avalia, o senhor que foi constituinte, deputado estadual constituinte, esse debate especificamente, e o que é que o senhor defende? Olha, Alan, eu, como advogado, prometi cumprir a Constituição, tanto a federal, como principalmente a estadual, que é a que rege o nosso sofisticado estado do Acre. O artigo 96 da Constituição Estadual, se você me permitir ler, que foi obra do povo acreano, diz o seguinte: 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça do Estado será composto de membros do Ministério Público e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de carreira e de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes, após eleição direta por seus membros. O texto fala claramente eleição direta. E de onde é que surgiu essa história da eleição pelo colegiado? Não, essa foi feita em 88, quando não havia vagas a serem disputadas no tribunal. Nós fizemos uma proposta para aumentar o tribunal através da Constituição para 11 membros. Não obtivemos êxito aquela vez, porque a própria Assembleia resolveu diminuir, manter nos 9. E a primeira vaga que surgiu foi com a aposentadoria do professor Conde, se não me engano, professor Francisco de Oliveira Conde, que é Fernando Conde, filho do professor Francisco de Oliveira Conde, que também era um advogado, era uma família de advogados militantes. Eu vi como advogado inúmeras petições formuladas tanto pelo pai como pelo filho, que ambos já nos deixaram, mas o professor Fernando encerrou sua carreira como advogado do Tribunal de Contas, como consultor jurídico do Tribunal de Contas, que foi criada pela Constituição também. De 88. E a primeira vaga que surgiu foi disputada, entre outras pessoas, foi disputada por que foi o doutor Gerson Pacheco, que foi levada à vaga. E o outro que não se elegeu pela lista sêxtupla, pelo Conselho, foi o doutor Luiz Saraiva, que era, com certeza, o expoente mais brilhante da advocacia militante à época. Quer dizer que, na época, anos 80, sim, já havia essa, digamos, ingerência política nos meandros muito da grande. Tanto que eu disse ao Luiz, se você não fizer cumprir a Constituição do Estado, meu compadre, porque o Luiz Saraiva, eu tenho a honra de ser compadre dele, ele
Eu digo, se não, você não disputar direto, e ele teria quase que a unanimidade dos votos, porque preenchia esses requisitos, ao cabo que o eleito eu não sei, mas não era muito popular, porque pertencia a uma família de elite aqui no Acre, e que as disputas populares para a elite sempre são um pouco pesarosas. Mas o doutor Luiz não foi. Na segunda eleição, também, eu inclusive disputei, mas o próprio Conselho não levou, o doutor Luiz disputou também, estávamos satisfeitos que tinha uma série de nomes, ele foi escolhido possivelmente por ingerência política, porque a maioria dos cargos exercidos por ela tinha sido políticos ou públicos, e foi a doutora Isaura Maia, que felizmente abrilhantou o tribunal com suas decisões, com a sua competência, mas não foi uma escolha popular. Eu lembro também foi pelo Conselho à época. Sempre pelo Conselho. E eu, as duas vezes, estranhei muito que a Constituição estadual não fosse cumprida. E agora mesmo, os advogados que querem fazer a eleição direta, eles alegam que o Conselho em outros estados fazem, mas as constituições dos outros estados não são tão específicas e exigentes e claras como a Constituição do Estado do Acre. Eu entrevistei aqui tanto o doutor Florindo Puerch, presidente da Ordem, que defende a eleição pelo Conselho, quanto o doutor Sanderson Moura, advogado criminalista, que é uma das lideranças desse grupo de advogados independentes, que defende a escolha pela pluralidade dos advogados, doutor João Teza. Eu gostaria que o senhor me explicasse e o senhor respaldasse com o seu conhecimento, por ser um erudito, inclusive, em direito civil, que o senhor nos explicasse quais são as vantagens dessa escolha direta. Doutor Florindo, por exemplo, me disse que uma escolha direta permitiria uma certa facilidade de cooptação dos advogados, com churrascos, com festas. Ele me disse isso daqui no ar. O senhor concorda com ele? É absoluto. O doutor Florindo tem sido muito feliz nas suas afirmações, não tem sido muito feliz. Eu gosto muito, acho um brilhante profissional, mas achar que um colega vai dar o seu voto para a Constituição do Estado do Acre como desembargador por causa de um pedaço de carne e uma garrafa de cerveja, no mínimo isso é um desrespeito a qualquer advogado com mais de 10 anos de exercício da profissão. Você achar que o analfabeto não pode votar, ou que seja um voto não tão qualificado quanto o do erudito, mas que um advogado inscrito na OAB com direito a voz e voto não possa saber qual o colega que poderá representá-lo no tribunal, é um desrespeito, no mínimo, à classe. Mas os advogados são uma categoria que o brasileiro gosta muito de fazer piada, e faz muito piada com advogado, por conta de algumas condutas de alguns profissionais. Agora, diga-se, advogados brilhantes, sérios, nesse país eu creio que são a maioria, mas em virtude de algumas condutas se faz muita chacota e se utiliza até linguajar jocoso com alguns advogados. Talvez nesse sentido, doutor, não teria sido assim que o presidente poderia ter se expressado, mas alguns podem ser cooptados, não todos, mas nesse ponto o senhor acha que foi isso que ele quis dizer? Não acho isso. Eu sei que há pessoas de boa ou má índole ou conduta em todas as profissões, do sacerdócio religioso ao comportamento penitenciário de detentos. Você tem detentos de todos os tipos e religiosos de todas as qualidades, e médicos, e motoristas de táxi, e trabalhadores em geral. Não tem nada a ver a fortuna pessoal da pessoa, o seu conhecimento com a sua conduta ou o seu comportamento. Eu acho que os advogados no Brasil são altamente referenciados. A figura de Rui Barbosa transcende a própria história. Transcende a própria história do Brasil. Como exemplo, não de cultura jurídica, mas de dignidade e comportamento pessoal. O Águia de Aia. Sobral Pinto foi um homem fundamental para a constituição da nação brasileira como advogado, porque foi nomeado defensor dativo de Luiz Carlos Prestes, preso pela ditadura, e Luiz Carlos Prestes não reconhecia a justiça brasileira
como apta a julgá-lo e não queria defesa. Professor, voltando aqui para a gente não perder o fio da meada, porque se eu deixar que o senhor com esse seu conhecimento todo, a gente faz aqui o programa eu inteiro. até agradeço a interrupção, porque... Não, vai embora. Professor, olha só, como é o conselho quem decide se a eleição será direta ou indireta, a coisa não fica meio complicada para aqueles que defendem a eleição direta, ou o conselho na sua plenitude, o senhor acredita que vai fazer a melhor escolha? Como é que fica esse processo dentro do próprio Conselho? Quais são os critérios para essa escolha? Como é que fica isso? Os critérios estão na Constituição. Estão na Constituição, tanto a federal como a estadual. Porque o Conselho é quem decide se a eleição será pelo Conselho ou diretamente. Eu acredito que o Conselho do Estado, se cumprir a Constituição estadual, não pode, tem que determinar a eleição direta. E depois ele vai fazer, aí sim, no prazo de impugnação, saber se tem 10 anos de carreira, se tem conduta ilibada. Se tem conduta ilibada, se tem notório saber jurídico, que a reputação ilibada e notório saber jurídico não são conceitos subjetivos, não. São objetivos. São objetivos. Se o sujeito propõe... Tem que ser ficha limpa. É ficha limpa. E se ele tem 10 ou 15 ações por ano, ou 25, ou 30, ele não precisa o notório saber jurídico, porque ele não conseguiria manter uma clientela se ele for um mau profissional. Sem dúvida. Eu tenho 42 anos de profissão e só sobrevivi dela. Eu não posso... Ninguém pode achar que eu seja um bom ou um mau profissional, a não ser os meus clientes. Os juízes, os magistrados, os acórdãos cujas petições foram feitas. Agora, o senhor também defende a emancipação orçamentária do Tribunal de Justiça acreano. Recentemente nós vimos aí esse debate sobre o repasse orçamentário à nossa justiça, desembargadores se pronunciando a respeito até de eventuais ações contra o Estado, havendo uma diminuição nesse repasse, enfim. Que mecanismos seriam esses e como é que se criaria essa independência, essa emancipação orçamentária para a justiça acreana? Primeiro, uma pequena correção. Não existe ação contra o Estado. Propôs-se, falou-se. A ação seria na defesa do direito do Poder Judiciário, cuja representação compete ao presidente, nos termos não só da Constituição Federal, mas também da estadual, no seu artigo 99, que diz assim: ao Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. O Poder Judiciário elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados com os demais poderes, na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O encaminhamento da proposta orçamentária aprovada pelo Tribunal de Justiça do Estado compete ao seu presidente. O presidente do nosso coleno do tribunal, doutora Adair Longini, desembargadora Adair Longini, está simplesmente representando, como presidente do tribunal, o poder que ele representa em relação aos demais poderes, ou seja, manifestando sua insatisfação com a proposta do Executivo e pedindo ajuda à Assembleia Legislativa, porque é uma proposta de autonomia dentro dos limites estipulados com os demais poderes. Ora, se é só uma proposta do Executivo, essa restrição orçamentária ou esse pires na mão conhecido foi o que fez o Estado ditatorial brasileiro subjugar praticamente o judiciário, porque não se abria concurso para juízes, não se ampliava o acesso ao judiciário. Tanto que a justiça com o regime democrático nem se compara com a do regime ditatorial. Por quê? Veja a lei do consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Professor, a produção está me dizendo aqui que o nosso tempo está estourado. Eu me sinto penalizado por ter que encerrar uma entrevista tão boa como essa, mas infelizmente nosso tempo estourou. Só para a gente finalizar então, o Tribunal de Justiça almeja essa independência e pode fazê-la, só para a gente concluir. Pode não. Ela tem a obrigação de fazê-lo para representar dignamente o Poder Judiciário para o qual ela cujo comando é determinado pela Constituição, não só estadual como federal.
Vou convidar, numa próxima oportunidade, o professor João Teza para voltar e para a gente debater, inclusive, este tema com mais profundidade aqui no Gazeta Entrevista. Professor, obrigado pela sua vinda, é um prazer Muito obrigado. tê-lo aqui no programa. Eu é que agradeço. Sucesso imenso. Muito Daqui a pouquinho obrigado. nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.